Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Muito obrigado aos novos mecenas do 45 Graus, ao Tiago Gonçalves, ao Diogo Silva, ao Gonçalo Branco Neves e ao João Madeira. No episódio de hoje, voltamos ao tema Educação para falar do futuro do ensino. Este é um assunto, como sabem, que me interessa muito e que foi tema de alguns dos episódios mais marcantes do 45 Graus. Por exemplo, o episódio 121 com o José Pacheco é ainda hoje dos episódios de que mais me falam. E não é para menos, porque a educação é um tema, obviamente, altamente importante e é uma área que está hoje em grande mudança, impulsionada, eu diria, pela junção entre um certo descontentamento crescente com a escola tradicional e pela revolução tecnológica que está em curso e que vai tornar possível fazer as coisas de maneira diferente. Há muitos projetos que têm surgido nos últimos anos pelo mundo inteiro e há dois particularmente inovadores que chegaram já a Portugal. Uma escola de programação chamada 42 e o TUMO, um projeto dedicado a áreas criativas. Ambos os projetos têm em Portugal um denominador comum, Pedro Santa Clara, que é professor e empreendedor e que é o convidado do episódio de hoje. O Pedro é professor catedrático de Finanças na nova SBE desde 2007, depois de ter passado muitos anos nos Estados Unidos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Tem, no fundo, à partida, a carreira de um académico normal. Não fosse o facto dela ter tido uma viragem, podíamos dizer, radical, em 2012, quando o Pedro tomou a decisão de liderar a construção do novo campus da nova SBE em Carcavelos, levando a cabo uma campanha de financiamento que conseguiu arrecadar mais de 50 milhões de euros para o projeto. O bichinho de fazer projetos claramente picou e no início de 2019 o Pedro lançou a Shaken Not Stirred, uma empresa dedicada a projetos inovadores precisamente na área da educação. No ano seguinte, trouxe para Portugal a 42, que é uma escola de programação muito peculiar, que surgiu em França em 2013 e que tem tido um enorme sucesso, estando já presente em mais de 25 países. Mais recentemente, o que é como quem diz, há pouco mais de um mês, trouxe para Portugal outro modelo de aprendizagem inovador, o Centro de Tecnologias Criativas TUMO, um projeto educativo gratuito, complementar ao ensino formal, que visa capacitar os jovens para os desafios da sociedade do futuro. Foi inaugurado em Coimbra o primeiro centro deste tipo na Península Ibérica e já há outros na calha. Para além destes projetos, o convidado é também fundador da Miles in the Sky, uma startup focada também em projetos na área da educação. Neste episódio conversamos sobre esta revolução que está em curso no ensino e que tem como elemento provavelmente principal o papel da tecnologia, que veio permitir dar escala a modelos como estes, inovadores na área da educação. Passámos também em revista as características-chave destes modelos que o Pedro e a equipa dele têm implementado em Portugal e que incluem o trabalho por projetos, a importância do trabalho colaborativo e a ênfase em aprender a aprender, em detrimento da memorização mais típica do ensino tradicional. E claro, também não podíamos deixar de falar do impacto que vão ter estes novos modelos no ensino tradicional e o que podemos esperar, em particular, para o futuro das universidades, o meio a que o Pedro está particularmente ligado e eu próprio também. Mas não podia trazer o Pedro ao 45 Graus e falar apenas de educação. É que estes dois projetos, juntamente com o projeto do novo campus da Nova em Carcavelos, têm em comum um aspecto. São grandes iniciativas de cariz social, ou seja, com impacto na sociedade, feitas em Portugal e bem-sucedidas. E isto é algo que, infelizmente, ainda não é propriamente a norma. E por isso não podia deixá-lo passar pelo podcast sem lhe fazer uma pergunta simples. O que é que foi diferente nestes casos? O que é que eles tiveram de particular para que tenham conseguido correr bem, para que tenham sido bem-sucedidos? Ou, por outras palavras, o que é preciso para que outros projetos semelhantes possam ser bem-sucedidos no nosso país? Foi por isso, como vão ver, uma conversa muito enriquecedora. Deixo-vos então com o Pedro Santa Clara. Pedro Santa Clara, bem-vindo ao 45 Graus. Obrigado, Zé Maria. Muito gosto de estar aqui. Estamos aqui na 42 de Lisboa. Já estive a visitar o espaço. Foi ótimo, obrigado. Valeu a pena. Já temos gravado aqui em vez de gravar em casa, que é como quem diz no estúdio. Eu queria começar por falar sobre a tua visão em relação à educação. Há um ponto de partida que é partilhado por muita gente, que é que há uma crítica ao modelo atual como demasiado rígido, inadaptado. Muitas vezes faz um diagnóstico de que o modelo atual é muito ainda ligado à Revolução Industrial. Mas isto é uma crítica que não só é partilhada, enfim, provavelmente não por toda a gente, mas por muita gente, como é uma crítica que, na verdade, se nós formos ver, tem mais de 100 anos, o que é curioso, não é? E, portanto, partindo daí, eu gostava de perceber qual é a tua visão específica, ou seja, tu inseres-te nesta crítica, quanto a isso não há dúvida nenhuma, não é? Mas o que é que tu achas que são os principais desajustamentos no modelo da educação tradicional, vá? Bem, esta é uma questão
difícil porque todos nós estamos altamente condicionados porque passamos tantos milhares de horas da nossa vida sentados numa sala de aula que temos dificuldade quase em conceber que há outras formas possíveis de aprender. No outro dia estava a fazer um cálculo por alto e eu acho que passei 15 mil horas da minha vida numa sala de aula. E portanto, quando a gente pensa em escola, aprender, pensa exatamente naquilo. Um professor, um quadro, 30, 50 alunos a ouvir, às vezes 300 ou 500 se for na universidade. E a verdade é que, como tu dizes, esse modelo, enfim, tem séculos, tem pelo menos 250 anos, desde que passou a ser feito de forma muito sistemática à escala de uma população. É da altura da Revolução Industrial e tem o seu quê de linha de montagem. Bem, em primeiro lugar, acho que cumpriu a sua função a uma escala impressionante. Quer dizer, hoje em dia temos níveis de literacia muito elevados, sobretudo no hemisfério norte, mas fazer grandes ganhos em quase todo o mundo. Agora, primeiro, como tu disseste muito bem, há 100 anos que nós sabemos que esta é uma forma de aprender muito ineficiente. Desde o Jean Piaget, todos os fundadores da pedagogia, psicólogos, etc., e pessoas que estudam como é que verdadeiramente se aprende, nós sabemos que esta funciona mal. Funciona porque não aprendemos todos ao mesmo ritmo, não somos motivados pelos mesmos temas, pelos mesmos estímulos. A ideia de que 50 miúdos sentados numa sala de aula vão todos aprender a multiplicar polinómios da mesma maneira, funciona mal. E isto até é quantificado, quer dizer, há estudos em pedagogia que mostram que a taxa de retenção de conhecimento de assistires a uma aula é da ordem dos 5% passado 2 semanas. A 5% é um número incrível, não é? Tipo, é total perda de tempo. Nós convencemos que funciona porque depois temos exames, as pessoas estudam para o exame, na altura do exame lembram-se, mas depois nunca vamos medir o que elas se lembram passado um mês. No outro dia entrevistaste o José Pacheco e que sabe 1000 vezes mais do assunto do que eu e portanto nem vou tentar chegar lá. Mas a verdade é que também há 100 anos que sabemos que há formas muito mais eficientes de aprender, que justamente despertam os significados que permitem integrar o conhecimento, que são experiências sociais, que são experiências muito mais participadas, e que eu resumiria em 2 princípios, se calhar estou a exagerar, mas para mim os fundamentais é aprender fazendo, aprender motivado por um problema que se quer resolver, por uma missão, por um desafio, e por outro lado aprender uns com os outros, perceber que aprender é um ato social, e não é só social no sentido de professor-aluno, é muito entre alunos. E sabemos isto há muito tempo e há experiências há muito tempo, quer dizer, a Escola da Ponte é uma experiência maravilhosa com 50 anos, não é? As escolas Montessori têm 100 anos. Pois, é isso. Portanto, há muitas coisas. Agora, qual é o problema? É que essas experiências não escalaram. Sim, há muitas escolas Montessori por todo o mundo, mas são muito caras, um professor muito treinado, com um grupo pequeno de crianças, caro. A Escola da Ponte, sim, depois acabou por se expandir no Brasil. Sim, mas são todos o relativamente Waldorf, pequenos. ou a Open School, há montes de movimentos que nunca escalaram. O que é que eu acho que agora é diferente e que é aquilo que nos entusiasma? É que é possível usar a tecnologia para fazer escalar esses modelos pedagógicos. E quando eu falo de tecnologia não estou a falar de quadros eletrónicos, nem de aulas por Zoom, nem coisa nenhuma. E nem estou a dizer que não há lugar para professores, ou para monitores, ou para animadores, ou chama-lhe o que quiseres. Agora, podemos construir experiências de aprendizagem muito mais estimulantes do que sentar numa sala de aula e fazê-lo de forma eficiente. Acabaste de visitar aqui por alto a 42. A 42 em vários rankings aparece como uma das 10 melhores escolas de engenharia de software do mundo. Custa 1/5 do que custa o técnico, ou a FEUP, ou a FCT, ou qualquer faculdade portuguesa. E custa 1/5 porquê? Onde é que se poupa o dinheiro? É nos professores? É não haver aulas, é ser um espaço grande utilizado de forma ultra eficiente e consegue fazê-lo numa experiência que é muito mais eficaz e sobretudo muito mais engaging, muito mais entusiasmante para os alunos. O TUMO, podemos falar das mesmas coisas e para mim, o ponto-chave e, se quiseres, o porquê agora, porque passado 100 anos destas descobertas, é que agora há formas de o fazer. E estes são os exemplos que podemos falar, mas há muita outra coisa que eu acho que, obviamente, a inteligência artificial abre um oceano de possibilidades educativos. Se olharmos para videojogos ou para a realidade aumentada, há imensas tecnologias disponíveis que nos permitem criar uma experiência de aprendizagem. E eu gosto, por exemplo, tento não usar muitas vezes educação e muito menos ensino. Eu gosto do termo aprender porque eu acho que aprende-se. E o máximo que nós podemos fazer é criar uma boa experiência que leva as pessoas a querer aprender,
e a terem a oportunidade de se desenvolver. Mas dá-me um exemplo concreto da tecnologia a permitir escalar este modelo, a permitir fazer o que não se fazia antes, que não tenha que ver, desafio difícil, não tenha que ver com programação e que não inclua inteligência artificial, que é um impacto mais recente. Ou seja, para eu perceber, e para quem nos está a ouvir perceber, o impacto da tecnologia, no fundo, a resolver este problema de escalabilidade que existia nos modelos anteriores, não é? Exatamente, escalabilidade dentro de um paradigma de aprendizagem. Mas sem se aplicar à programação, porque aí é fácil de entender, não é? Mas do Tumo, por exemplo, tem muitas outras áreas, não é? O Tumo utiliza uma variante, tem muito mais pessoas a intervir, porque os alunos têm learning coaches a acompanhá-los, depois têm workshops com profissionais das diferentes áreas, etc. Mas na base há uma plataforma digital que nos conduz através de uma sequência de desafios, cabendo aos alunos a responsabilidade de ir procurar o conhecimento necessário para responder aos desafios, por si e colaborando uns com os outros. E isso tudo é feito ao ritmo de cada aluno, de uma forma personalizada de cada aluno, que seria impossível de fazer se fosse organizado por um professor. Nós começámos o Tumo Coimbra há 3 semanas, temos 1000 alunos, ainda vamos crescer para os 1500, mas seria impossível, no modelo tradicional, de fazeres o onboarding de 1000 alunos de um dia para o outro e estar tudo a trabalhar em áreas que vão desde a música ao cinema, à animação, à programação, à robótica, ao desenvolvimento de jogos, à fotografia, há muitas outras áreas que não apenas a programação. Quais são, enfim, tu já descreveste parte disso, mas quais são os eixos principais deste modelo, que é mais ou menos transversal à 42 e ao Tumo, embora pareça, não é? Embora tenham, enfim, objetos diferentes, não é? Porque na 42 fala especificamente de programação, mas quais são os grandes eixos? Tu já falaste algumas coisas, é o facto de não teres professores, tens tutores na prática, não é? Tens pessoas que vão acompanhando. Aí tens um software que te vai conduzindo através de desafios, que administra a experiência coletiva. Ou seja, grande parte é feito pelo próprio software, não é? Exatamente. Depois, onde o software não vai, em vez de teres professores, tens tutores, não é? Ou não? Ou na 42 não tem nada, porque são adultos e autónomos. No Tumo, que são para jovens dos 12 aos 18, há, se quiseres, uma espécie de tutores que estão lá não para ensinar nada, mas para acompanhar os alunos, para os estimular, para os orientar, para os resolver dificuldades. E depois especialistas que vêm dar um workshop de cinema, ou de música, ou de seja o que for. Sim. E eles trabalham por projetos, não é? E trabalham por projetos. E isto é verdadeiramente interessante no sentido em que, quer dizer, o modelo tradicional é assistes uma data de aulas e no fim fazes um exame. Marras 2 dias antes do exame, passado 15 dias já não te lembras de nada. Fica muito pouco, não é? E o Zé Pacheco fala disto extraordinariamente. Remete as pessoas para esse episódio porque não é possível explicar melhor. O que é que falha aí? Primeiro, estás a estudar por um estímulo negativo, se quiseres. Tenho que passar no exame. Aquilo está pouco integrado, de facto, na tua vida, nos teus valores, nas tuas necessidades. Enquanto que, quer no Tumo, quer aqui na 42, sim, existe avaliação, mas a avaliação está absolutamente integrada na experiência de aprender. Por exemplo, aqui na 42 é engraçado. Quando eu acabo um projeto, submeto-o na plataforma, a plataforma sorteia 3 colegas, marca uma hora, tem que se sentar lado a lado e cada um deles tem uma grelha de avaliação com todas as perguntas que tem que fazer, todos os testes que tem que fazer ao software e no fim dá uma nota. E eu que estou a ser avaliado tenho que ser capaz de explicar o que é que fiz, como é que fiz, porque é que fiz assim. E muitas vezes, quando justamente eu tenho que explicar isto, é quando verdadeiramente percebo qualquer coisa e o avaliador está a aprender no próprio ato de avaliar. Mas o avaliador, desculpa, só para perceber bem, o avaliador está avaliado de acordo com uma grelha ou é discricionário? Ou tem um papel... Não, tem um guião, se quiseres, para a reunião de 1 hora que vai ter com o avaliado. Sim. E com todos os itens que tem que verificar e depois tem toda a latitude para avaliar outras coisas, para fazer os testes que quiser. Isso deve dar uma dinâmica engraçada, ou seja, que padrões é que vocês veem aí? Porque é desconfortável tu dares uma má nota a um par teu, não é? Em certo sentido, sim, esse é um bocado o papel dos professores, como estão acima têm mais... Digo eu, não sei, mas se calhar na prática não é assim. Mas aqui, claro que existe esse desconforto, como qualquer avaliação, e é uma experiência humana muito enriquecedora. E deve ser uma aprendizagem em si mesmo, exatamente. E ser avaliador. E eles fazem isto dezenas de vezes. Mesmo ainda durante a piscina da fase final do processo de seleção, vão ter que fazer para aí 60 ou 80 avaliações, entre avaliar e ser avaliado. Agora, primeiro, falhar, neste caso, se eu não passar nessa avaliação, as consequências não são muito pesadas, não é como chumbar a um curso. Se eu falhar na entrega deste projeto, simplesmente tenho que voltar atrás, corrigir o projeto e submetê-lo outra vez. Ok. Falhar faz parte. Toda a gente falha montes de vezes em vários projetos. Segundo, quando eu quero passar de nível, tenho que fazer um exame. E um exame é 3 horas sozinho, sem acesso à internet, frente a um computador,
Tenho que ser capaz de resolver problemas relacionados com estes projetos que acabei de fazer. Portanto, se tu me passares por simpatia, eu vou espetar-me logo a seguir no exame. Portanto, de facto não ajuda nada. E ao fazer isto, por exemplo, nos níveis mais baixos, quando ainda é possível, há um robô que também avalia os projetos e avalia os avaliadores. Mas a verdade é que tu com isto tudo crias uma cultura de rigor, de exigência, de avaliação que depois se autossustenta, porque faz parte da cultura. Tipo, ninguém dá a borla a ninguém porque seria estúpido. Não, e é um bocadinho, quer dizer, fazer uma analogia com a teoria dos jogos, são um bocado jogos repetidos, não é? Que no sistema tradicional não acontecem bem, ou seja, tu dás uma cadeira ou uma disciplina a um aluno e depois o aluno, depois apanhas outros alunos, mas não aquele repetidamente, não é? E portanto, se gerares uma interação contínua ao longo do tempo, isso pode gerar dinâmicas interessantes. E lá está, e toda a gente passa por essa experiência, de um lado e do outro da barricada, e toda a gente falha, muitas vezes, em muitos projetos. E mesmo isto, que te pode parecer um pequeno detalhe, é fundamental. Não ter medo de falhar é o que te permite arriscar, é o que te permite ser criativo. No ensino tradicional, na faculdade, eu tenho tanto medo de falhar uma cadeira que o que eu vou tentar fazer é amarrar a sebenta do professor com as vírgulas e os pontos e vírgulas nos sítios certos, porque não posso falhar, tenho que replicar o que ele me disse. Sim. E não é só, é o não poder falhar e o facto de haver a resposta certa, que é que lá exatamente. Está. Epá, pois, bem, não há lugar à criatividade. Aqui há muitas respostas certas e também muitas erradas. Mas estás a ver, tudo isto são detalhes, e foi o que nos atraiu na 42 e no TUMO, que é muitos detalhes muito bem afinados de uma experiência de aprendizagem. Que é isto que escola nenhuma, porque eu tenha passado, e presumo porque tu tenhas passado, alguma vez se pôs no papel de pensar, do tipo, qual é a experiência de aprendizagem dos alunos? Não, tenho aqui o currículo, tenho que ter estas cadeiras, tenho estes professores, vou montar um horário, e isso é que é a experiência, que não é experiência nenhuma, pronto. Claro, era como dizias há bocado, era um modelo, não é? E era muito mais uma lógica de eficiência do que uma lógica de eficácia, não é? Era a maneira mais barata de depois um professor à frente de 30 alunos ou 200 e tal, como dizias há bocado. E cumpriu o seu papel na sua altura. Sim. Agora, o que eu acho que é, e onde às vezes há estas dificuldades, é, primeiro, acho que estamos no início de uma era diferente, em que vão surgir muitas alternativas diferentes de modelos de aprendizagem. Vale a pena experimentar, vale a pena conhecer. Nem estou convencido que venha a haver um só a sair no fim. Se calhar vamos, em breve, ter várias experiências disponíveis e se calhar umas ajustam-se melhor a um tipo de pessoas do que outras. Exato. Agora, de certa maneira, toda esta indústria é muito politizada, é muito centralizada, muito planificada, administrada top-down, muito pouco ágil. É uma indústria em que tu praticamente não tens os incentivos da concorrência e não tens autonomia para inovar, não tens incentivo para inovar. Sim. E, portanto, o meu receio é... não estou a falar de nenhum Big Bang em que a escola acaba, coisa nenhuma, mas gradualmente vamos vendo as pessoas a migrar para modelos alternativos de aprendizagem. E já agora, isto está a acontecer à nossa frente, todos os dias. Tipo, qualquer pessoa com menos de 30 anos, vou pôr esse threshold, qualquer pessoa com menos de 30 anos que queira aprender qualquer coisa, a primeira reação que tem é vou ao YouTube. Ninguém pensa, visto lá em baixo temos um piano e uma data de instrumentos, se lhes perguntares, todos eles aprenderam a tocar piano com tutoriais no YouTube. Isto está a acontecer. E se calhar nós não fazemos a ligação entre isto e aprendizagem, ou entre isto e escola. Mas está a acontecer. Claro, sim, tem muito a ver, na verdade. Há um aspecto engraçado desta abordagem, que é essa questão dos projetos e do trabalho hands-on, não é? Das pessoas estarem a trabalhar com as próprias mãos, digamos assim, e a tentar resolver problemas. É uma abordagem, também ela muito diferente do ensino tradicional, sobretudo em Portugal, acho eu. Porque nós temos muito essa vertente tradicionalmente muito teórica em que as pessoas estão quase a decorar, não é? Quase não, muitas vezes a decorar. Há uma história que eu conto muitas vezes, que é tirada do Richard Feynman, que ele conta no livro dele. Em português é o... certeza que está a brincar, Sr. Feynman. Ele conta uma história muito gira, que ele foi para o Brasil a certa altura a dar aulas, e a história que ele conta, a pessoa está a ver aquilo passar-se exatamente igual em Portugal. E já não tenho certeza se era um exame ou se era uma aula normal, mas ele começa a perguntar aos alunos, e havia lá 3 ou 4 alunos brilhantes, quer dizer, que sabiam tudo daquela área da física. E ele fica impressionadíssimo, e depois no intervalo, eles vêm falar com ele, tal, puxa a palavra, e ele dá por ele, faz uma pergunta qualquer,
que era o mesmo que ele tinha falado na aula, só que sem ser na versão abstrata, era a versão concreta. Era o problema, no fundo. Tinha qualquer coisa a ver com a luz a passar através do vidro. E o aluno diz, como? Não sei. E ele diz, como não sabe? Então, mas foi o que eu perguntei há bocado. Só que há bocado era a versão. E eles não sabiam. E ele depois percebeu que eles tinham decorado aquilo tudo no éter, não é? Mas sem perceber para que é que ele servia, não é? Mas é isso. E aprender verdadeiramente qualquer coisa que te fica para a vida tem que ser integrado num conjunto de experiências, de estímulos, sim, há meia dúzia de pessoas com uma capacidade intelectual notável que são capazes de se fechar num quarto com um livro e dizer, eu vou aprender o que está neste livro. Mas estamos a falar do 7 ou 8 desvios padrão da média, não é? Sim, mas o ensino a maior parte das pessoas precisa de integrar aquilo que está a aprender dentro de um conjunto de experiências. Porque senão fica esse ensino teórico. Quer dizer, se calhar tens muita gente que sabe o que é a definição formal de uma derivada, mas que não sabe derivar uma função. Ou isto em muitas outras coisas, não é? E essa integração, essa experiência, estávamos a falar isto da 42, toda a aprendizagem aqui é, recebo um desafio, não faço nem ideia do que é que isto fala, vou à procura. Todo o conhecimento está disponível online, portanto, qualquer assunto. E, portanto, vou à procura. A procura pode ser, vou ver um filme, ou vou assistir a uma cadeira numa universidade qualquer, ou vou pedir ajuda aos meus colegas, vou construir a minha solução, entrego, sou avaliado, se passar, passo para o próximo desafio, se não, tenho que voltar atrás, corrigir, tentar outra vez, avalio e sou avaliado pelos meus colegas. E tudo isto é uma experiência social entre pares. Há um desafio, há um momento de struggle, não sei como é que é dizer, de dificuldade que é superada coletivamente. Tudo isto traz todo um significado emocional, social ao ato de aprendizagem, que é muito diferente do que chegar a um exame e ter um 18 porque tenho uma boa memória de curto prazo. Sim, exatamente. E eu queria falar disso também porque esse é um dos aspectos, acho eu, mais paradoxais quando comparamos este modelo, este e outros, com o modelo tradicional. Porque nós que até somos um país, enfim, bastante coletivista comparados com outros países ocidentais, temos, na verdade, um modelo de ensino que é igual aos dos outros países e que é muito individualizado. É isso que tu dizias, que as pessoas estão em conjunto na aula. De vez em quando há lá uns trabalhos de grupo para entreter, mas fundamentalmente, sobretudo antes da universidade, as pessoas são, e mesmo na universidade, as pessoas são avaliadas fundamentalmente individualmente. Tu vais lá, sentas-te a fazer o exame sozinho, não é suposto falares com os outros, falares com os outros é porque alguma coisa está a correr mal, não é? É suposto fazer sozinho e és avaliado sozinho. E este modelo tem um lado quase coletivista no bom sentido, né? Colaborativo, que é curioso, não é? Porque é muito menos individualista do que o modelo normal, curiosamente. Claro, é que todo este modelo podia funcionar online à distância. A razão porque temos um espaço físico grande é porque é aqui que os alunos se encontram uns com os outros. Não têm que vir para aqui porque têm um horário, ou porque têm aulas, ou porque têm qualquer obrigação. Vêm porque querem, porque é aqui que estão os seus colegas com quem estão a trabalhar. Portanto, muito mais colaborativo. E depois, só ligando isto quase à pergunta inicial, o futuro, que vai ser, obviamente imprevisível, mas que a continuar assim vai ser de progresso tecnológico rápido. Inteligência artificial é claramente o elefante na sala. Num futuro em que as pessoas vão ter que ter vários papéis, várias profissões, aquilo que é verdadeiramente importante é desenvolver estas competências pessoais de autonomia, de iniciativa, de responsabilidade, de resiliência, de autoconfiança, de colaboração, de criatividade, de... Pensamento crítico, puxar a brasa à minha sardinha. Pensamento crítico, claro. Porque a tarefa de... este gajo é o tal aluno brasileiro que é capaz de memorizar um compêndio de física, não tem valor nenhum na nossa sociedade hoje em dia. Eu tenho que ser cuidadoso porque eu não estou a desvalorizar a importância de uma pessoa saber coisas e é óbvio que temos que saber factos e de ser capaz de integrá-los. Mas tens de aprender a aprender, não é? Mas tens que aprender a aprender, que é justamente o que se faz em todos os nossos projetos, sintetizando, aprender a aprender, que é a meta-competência que te vai durar toda a vida e que te vai dar adaptabilidade e capacidade de ir percorrendo o teu caminho. Sim. Eu imagino que este modelo também, até por causa dessa componente colaborativa, deve beneficiar muito da diversidade. Imagino eu, ou seja, quanto mais diverso for o background das pessoas,
Tu dizias-me há bocadinho, ainda quando estavas aqui a fazer uma visita ao espaço, que tinhas um público muito específico de pessoas, clientes, digamos assim, participantes muito específicos que tinham já feito a sua formação e que até muitas vezes tinham terminado no secundário, tinham ido trabalhar e agora estavam a voltar, e portanto são pessoas com áreas, com experiências profissionais completamente diferentes. E depois, por acaso aqui não sei, mas imagino que tenhas pessoas de nacionalidades diferentes também, não é? Sim, 30% dos nossos alunos são internacionais. E isso deve gerar uma diversidade que em si mesmo também... Enorme. E é giro. Para mim, o exemplo que eu acho mais engraçado é os 2 alunos que até agora acabaram o programa mais depressa. Um era engenheiro eletrotécnico e tinha um mestrado em matemática, o que não parece muito surpreendente, mas o outro era estudador na Alta Europa e tinha o 12º ano. E em que escola, pergunto eu, é que estas 2 pessoas trabalham juntas e têm sucesso juntas, não é? E de facto beneficia-se imenso de ter pessoas de idades diferentes, de experiências de vida diferentes, de países diferentes. É mesmo engraçado de ver, estar ali uma pessoa sentada, tipo mosca, a assistir à interação entre eles e a este processo de desenvolvimento. E esta experiência, enfim, são poucos anos ainda, mas esta experiência eu imagino que tenha ensinado também algumas coisas, ou seja, muito do que tu estás aqui a dizer é mais ou menos intuitivo para muita gente. Quer dizer, não que a pessoa tivesse necessariamente essa ideia, mas faz sentido uma vez dito. Mas eu imagino que tu também tenhas tido a tua própria aprendizagem com este percurso, ou seja, percebido que determinadas coisas eram ainda mais importantes do que tu achavas e se calhar outros aspectos do modelo, se calhar na prática até não eram... 42 é um exemplo de uma escola de um nível muito avançado de desenvolvimento de software, que é uma disciplina dura, não é? Muito intelectual do ponto de vista de rigor, de capacidade de execução. E o que tu notas é que os skills fundamentais para ter sucesso nesta escola não são só um QI muito alto. Há muito de skills sociais, de capacidades de personalidade, de colaboração, de persistência, etc., que são muito, muito importantes. E neste modelo, às vezes, as pessoas que têm menos sucesso são aquelas que não conseguem ser autónomas, que precisam de alguém que lhes manda o que têm que fazer amanhã e para a semana. Uhum. Sim, e adaptabilidade. E isso é surpreendente. E se tu olhares, eu acho que há tantas ilações interessantes. Quer dizer, tu olhas para Portugal, que é um sistema particularmente centralizado, dirigista, todo este mundo da educação, não é? E com muito pouca autonomia para os players, não é? Tu tens um concurso nacional de acesso ao ensino superior. Todos a fazer as mesmas provas, etc. E não dás liberdade nenhuma à universidade A ou B de escolher o perfil de alunos que quer atrair. E aqui vem um player à margem, que tem mais candidatos do que qualquer universidade do país, que os seleciona de uma maneira muito mais interessante, porque a última fase do processo de decisão é um bootcamp de 26 dias em que eles vão experimentar a experiência da escola e, portanto, por um lado eles vão decidir sabendo o que é que vai ser a experiência e nós vamos poder admiti-los de acordo com a performance que eles tiveram já na experiência da escola. Isto parece-me quase que óbvio, não é? E que faz sentido. Mas se fores ver o nosso mundo universitário, não é todo assim. Sim, sim, sim. E vocês não notam, enfim, os exemplos que tu deste sugerem que não. Mas enfim, mas podem ser só alguns outliers, não é? Vocês não notam que o background socioeconómico, digamos assim, impacta, ou pelo menos impacta muito as oportunidades das pessoas no modelo deste género? Não sei se vocês já olharam para esses dados e também não é fácil fazer esse exercício, não é? Não é fácil, tens limitações também de RGPD e Sim. tudo isso. Aqui claramente temos uma população muito diferente das universidades tradicionais, muito mais diversa, de idades, backgrounds, etc. O facto da escola ser gratuita, financiada por mecenas, permite a gente que não teria outra alternativa a vir para aqui. Portanto, desde logo atraímos muito mais gente de meios sociais relativamente mais desfavorecidos. Incomparavelmente mais. Agora, é também uma escola muito seletiva, não é? Os nossos 1000 alunos foram selecionados de 45.000 candidatos, portanto, às tantas estamos a falar só de pessoas que são todas elas bastante especiais, portanto tenho dificuldade em às tantas estar a tirar ilações sobre se é o background ou não. Claro. O nature versus nurture é aquela questão muito difícil sempre de responder. E a primeira fase de seleção são os testes que não requerem qualquer conhecimento, não é? Mas na segunda fase... Também não há nenhum conhecimento prévio, apenas o que vão desenvolvendo aqui. Não, mas quer dizer, a primeira fase não requer sequer saber programação. Nada. Mas na segunda já requer, não é? Ou não? Não, na segunda vão aprender a programar. Na piscina... Na piscina vão aprender a programar em C. Do zero. Vão aprender a abrir o... Ou seja, é quase irrelevante o conhecimento prévio que as pessoas têm. Quer dizer, completamente irrelevante não será, não é? Tens de saber ler, tens que... Não, conhecimento prévio de programação. Não é preciso nenhum. Bem, em média, acho que mais ou menos 50% dos nossos alunos já tiveram algum, e quando eu digo algum pode ter sido
eu aprendi HTML, que não é nada, e 50% nunca tocaram, nunca programaram coisa nenhuma. E dão-se igualmente bem. Isso é muito curioso. Sim. Há bocado falávamos da avaliação e eu depois não cheguei a perguntar uma coisa. Qual é a porcentagem da avaliação que é individual e qual é que é em grupo? Eu não sei se existe provavelmente avaliação em grupo, não é? Mas imagino que sim, quando há esse tipo de colaboração. Eles têm projetos. Quando estão a fazer o programa, os primeiros projetos são individuais, depois começam a fazer projetos em grupos de 2, depois projetos em grupos de 4 ou 5. Há um mix, vão gradualmente aprender a trabalhar em grupo. Portanto, tens as duas coisas e no do grupo, quem é avaliado é o grupo. Mas em qualquer caso, mesmo quando é um projeto de grupo, cada um deles vai ser individualmente avaliado. Ok. Curioso. Não há cá o... E tens peer evaluation? Não sei se sim. E tens que saber explicar o que é que o grupo fez. Não... Ou seja, eles avaliam-se entre si dentro do grupo e são avaliados por pessoas fora do grupo. Mas lá está, é isto que eu acho graça. E estes pormenores são importantes. E como é que tudo isto é desenhado para afinar o modelo e conduzir aos melhores resultados? Quer dizer, acho que estes são 2 bons exemplos. Acho que vais ter muito mais. Todas as grandes tecnológicas estão a investir bilhões na educação. O que é que são para ti referências nesta área? Tens aquele projeto da Khan Academy do Canmigo, não é? Mas isso é uma coisa totalmente online, não é? Sim, a Khan Academy é giro e o Canmigo é um tutor de inteligência artificial. No outro projeto que temos, que é Miles in the Sky, desenvolvemos uma plataforma de aprendizagem exatamente com estes valores, baseada nestes temas de aprender fazendo, aprender uns com os outros. E já estamos a fazer muita coisa com inteligência artificial, que é impressionante. Justamente teres ali um copiloto que apoia os alunos, e é impressionante, ajuda-te a ir muito mais longe e abre-te novas experiências de aprendizagem. Não sei se viste, justamente da Khan Academy, o Sal Khan deu uma TED Talk há uns meses, em que ele dava uns exemplos de como utilizar aquilo. Aí nós temos feito experiências giras, por exemplo, estás a aprender história, imagina, sei lá, a Revolução Francesa. E tu podes usar o ChatGPT ou qualquer outro para fazer simulações históricas, para fazer entrevistas. Imagina que queres entrevistar o Robespierre. Entrevista-o. Sim. Queres fazer um filme com aqueles personagens. Tudo. Assim, o conjunto de caminhos que se abrem à tua frente, de experiências mais ricas de aprendizagem, é impressionante. E tens muitas coisas dessas que são... Não é o vosso caso aqui, não é? Mas tens coisas dessas que são 100% online, não é? Embora não seja o online tradicional, teres uma aula gravada ou uma coisa do género. E a Miles pode funcionar 100% online, com muita interação, porque, mais uma vez, o ensino tradicional está muito focado no conteúdo. O que é que eu quero que as pessoas aprendam? É como se a transmissão fosse, o modo de transmissão fosse irrelevante. Não é? Hoje em dia o conteúdo está disponível à borla para toda a gente do mundo, não é? Enfim, quem tiver acesso à internet. E, portanto, a ênfase passa para outras coisas, não é? Porque uma aula, sei lá, os nossos alunos passam a vida a assistir a aulas do MIT. Porquê? Porque o MIT é muito bom, porque tem professores muito bons e porque todas as aulas estão disponíveis online à borla para toda a gente. Se eu quero aprender algoritmos, não sei o quê, vou ver uma aula com o melhor do mundo do assunto. Não é o Zé da esquina que por acaso dá esta cadeira na minha universidade do bairro, não é? Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. E isso não coloca um problema às universidades? Eu acho que as universidades vão ter um problema tremendo por tudo isto que eu estou a falar, por uma outra coisa que é curiosa, que é a necessidade de certificação está a baixar muito depressa. Já hoje em dia as grandes empresas do mundo têm plataformas de recrutamento em que são capazes de medir as competências das pessoas e não precisam do carimbo de uma universidade, que essa em si mesmo é as universidades são há 1000 anos o gatekeeper de uma série de profissões, não é? Sim. A partir do momento em que tu consegues mostrar o que sabes, sem ter o diploma perde muito o seu valor. Há quem proponha a tese provocadora de que as universidades são só signaling, ou seja, no limite não ensinam mais do que... Eu não concordo com isso. O primeiro paper sobre signaling, o exemplo era justamente a educação, um dos primeiros papers, não é? Mas claro que há muito. Óbvio que há muito. Se tu mostrares que foste admitido em Harvard, isso é um sinal. Bem, hoje em dia talvez não, porque entrar em Harvard passou a ser mais um statement político de qualquer outra coisa. Mas claro que isso tinha uma importância que está a cair. E agora a grande dúvida, como já vimos em muitas indústrias, quer dizer, numa indústria qualquer acontece uma disrupção tecnológica. Raramente são os incumbentes que têm sucesso.
Na maior parte dos casos são novos players, não são... Porquê que não foram os táxis a criar uma aplicação que permitisse ser chamado de qualquer lugar com geolocalização e com pagamentos automáticos e não sei o quê? Podiam ter sido, mas não foram. Veio a Uber, pronto, e depois chegas a um novo equilíbrio. Sim, isso é verdade, mas as universidades têm um desafio especial aqui, que é, a partir do momento em que as pessoas vão ver, querem aprender uma área qualquer e vão ver ao YouTube o vídeo com... Enfim, não digo necessariamente o melhor professor, mas pelo menos a pessoa mais conhecida naquela área, isso pode gerar um efeito winner takes all, que existe noutras áreas, mas não existe até hoje no ensino. Aliás, os professores universitários e no resto. Mas, mais uma vez, o tema, onde eu discordo é que o tema não é nem o conteúdo, nem a qualidade do conteúdo. É a experiência que te leva a querer aprender esse conteúdo. E essa é uma experiência social, é uma experiência cheia de pormenores, que exige muita interação, que até agora ainda não se consegue replicar tão bem online como no mundo físico, e portanto há uma vantagem muito grande de ser local. O conteúdo é uma commodity. Sim, esse pode ser o winner takes all, tanto faz, o Feynman. As pessoas ainda veem as lectures in physics do Feynman, não é? 50 anos depois ou mais, nem sei. Porquê? Porque ele era um explicador extraordinário. Eu sou bom professor, mas qual é o interesse de aprender finanças comigo se podes aprender finanças com o Gene Fama? É estúpido. Mas ainda não se nota isso bem, acho eu. Ou seja, tu ainda porque estás preso no modelo. Sim. Estamos todos coletivamente presos neste modelo. E as pessoas também, o modelo não permite às pessoas fazerem isso, ou seja, eles já podem ir ver os vídeos ao YouTube. Isso já vão ver. Já vão ver, só que não está. Já vão ver. Já vão ver, só como não está integrado no sistema, como têm de ir às aulas na mesma, e depois há ligeiras diferenças. Claro, mas é o que eu estou a dizer, todas estas transformações vão acontecendo na margem, não é? Sim. É o aluno que vai ver as aulas de não sei quem, ou vai usar o ChatGPT para escrever o ensaio. Tudo isto vai acontecendo, ou usa o YouTube para aprender a fazer um nó de gravata, ou tudo isto está a acontecer em paralelo. Até ao dia em que a malta acorda e diz, mas é preciso ir para a universidade, porque eu se calhar tenho uma experiência muito melhor sem isso, e se calhar já não vale assim tanto o dinheiro que custa. E as universidades estão muito presas ao modelo tradicional, porque, mais uma vez, são muito reguladas, a regulação dificulta a inovação, porque tem um modelo de governo que, em última análise, diferencia pouco de serem uma associação de professores. Quer dizer, na verdade, os professores podem bloquear qualquer transformação. E nestes temas pedagógicos tendem a bloqueá-la, porque, como toda a gente, querem continuar a fazer o que sempre fizeram. E depois há também uma certa arrogância das universidades, que eu gosto de comparar, por exemplo, à Kodak, quando aparece o iPhone a tirar fotografias, tu consegues imaginar aqueles velhos engenheiros químicos da Kodak olhar para aquilo e dizer: isto é uma grande treta, isto não tem resolução nenhuma, tem imensa distorção, e isto não presta, nós fazemos muito melhor que isso. Só que passado 3 anos foram à vida, não é? E o iPhone evoluiu, e às tantas as pessoas preferem tirar fotografias desta maneira do que com um rolo químico e mandar revelar. E essa é uma falha comum, não é? Que não ver que a versão inicial de um produto muitas vezes é pior do que a versão final do produto equivalente anterior. É como comparar os primeiros carros com cavalos, não é? Só que aquele produto tem um potencial que o outro não tinha, não é? E é um bocado talvez o que aconteça com o ChatGPT comparado connosco. Eu não sei dizer se isto vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas não tenho a menor dúvida que vai acontecer. Atenção, eu concordo contigo, mas já agora deixa-me fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo. Porque é interessante, porque se nós olharmos para a curva, nos últimos anos, a curva até é inclinada, mas é no sentido positivo, ou seja, tu tens tido um crescimento grande das vendas, das receitas das universidades, sobretudo com os mestrados, formação pós-graduada, formação de executivos, ou seja, tens uma procura... Se olhares para os últimos anos, parece haver uma procura cada vez maior. Mas é um pouco paradoxal, não é? Quer dizer, não sei se é paradoxal. Tu tens, quer dizer, os mestrados estão cheios de gente. Estás numa sociedade cada vez mais de conhecimento e, portanto, a procura está lá e tem estado a crescer. Agora, a pergunta é, eventualmente vai ser satisfeita por que tipo de oferta? Pois. No mercado mais maduro, como os Estados Unidos, tu não vês essa procura a crescer. Pelo contrário, até vês a cair. Às vezes vês aquelas universidades que são uma espécie de bem de luxo de não sei quê, continuam a prosperar, mas o mid-tier tem tido uma grande queda do número de alunos. E tens muita gente a questionar-se, vale a pena ir para a universidade? Ou eu consigo construir uma melhor experiência muito mais barata e mais apelativa? Ou seja, nos Estados Unidos já se nota essa tendência? Em certos grupos acho que muito grande. Homens de 18 aos 23 anos é o grupo demográfico sim. em queda profunda.
E falando de universidades, tu estiveste por trás do novo campus na Nova e agora destes 2 projetos, e estávamos a falar até em off, que na altura foi assim um projeto que se calhar não havia muita gente a confiar que fosse chegar a bom porto, né? E chegou, e mesmo estes 2, a 42 e o Tumo, e que entretanto tem projetos de expansão, enfim, num país como o nosso não eram sucessos adquiridos provavelmente à partida, né? E eu tenho muita curiosidade de saber o que é que tu aprendeste neste percurso e sabe, quais foram os principais obstáculos. Quer dizer, tu deves ter, vocês, não é? Porque era uma equipa, vocês devem ter-se defrontado com... Precisaram de ir à procura de mecenas, não é? Precisaram de, como acho que eras tu que dizias, meio a brincar, meio a sério, mendigar, não é? Tiveram que ir pedir dinheiro. E devem ter enfrentado muitos daqueles obstáculos que existem quando a pessoa tenta fazer coisas em qualquer sítio do mundo e algumas especificidades portuguesas, como uma certa desconfiança, uma certa aversão ao risco, não é? Vocês devem ter apanhado isto tudo, não é? Sim, temos montes de histórias. Então conta-me, é isso que eu quero saber. Estava a pensar se havia assim um tema que as unificasse. Sim, é verdade que, sobretudo quando começámos a Nova, não havia história nenhuma de construir um campus com nativos privados, que ninguém acreditou. Seguramente os meus colegas nunca acreditaram. Parenteticamente, acho que esse foi um dos segredos do sucesso, porque como não acreditaram, ninguém se opôs. E sim, há muitas dificuldades portuguesas, que todos conhecemos bem, mas também há algumas facilidades portuguesas. Tu, em Portugal, temos um grau de separação de qualquer pessoa, não é? Portanto, queres ir falar com seja quem for e consegues. E as pessoas acho que são genuinamente interessadas e têm vontade de ver inovação e de ver sucesso e de apoiar. O número de mecenas que nós juntámos nestes vários projetos e os montantes que doaram são incríveis, são muito substanciais. Portanto, às vezes há poucos projetos. Eu acho que, acima de tudo, há poucas equipas. E se me perguntas o que é que eu aprendi mais do que tudo, aquilo que verdadeiramente transformou a minha vida nos últimos 10 anos, e no meu caso é muito drástico, porque até há 10 anos atrás era um académico. Académico é o trabalho mais solitário do mundo, não é? Uma pessoa está num gabinete a escrever uns papers esquisitos, um universo bastante fechado e muito individual. Eu diria que a grande descoberta é que consegues construir uma equipa de muito alto nível, que torna possíveis coisas que aparentemente à partida não eram. E acho que aquilo de que eu mais me orgulho foi ter criado uma equipa nestes últimos 12 anos, enfim, desde o princípio da Nova, que é top mundial, não tem paralelo. E isto nós às vezes não notamos muito em Portugal, porque primeiro tendemos a individualizar os projetos, não é? A personificá-los, quando nenhum projeto tem uma pessoa a fazê-lo, não é? Quer dizer, às vezes pode dar mais a cara, mas não é mais do que isso. E por outro lado, eu acho que nós desvalorizamos muito isso. Repara, todos os grandes investimentos públicos, os PRRs, os Portugal 2030, os não sei o quê, a lógica é sempre, vamos juntar aqui um conjunto de ideias, aqui reunimos uns burocratas à volta de uma mesa para ter ideias e depois lançamos um concurso para ver quem é que se candidata. E nunca, mas nunca, segues a ideia, o caminho alternativo de pensar, quem é que são as equipas boas que existem neste país que são capazes de fazer coisas? E embora lá falar com eles e perguntar-lhes o que é que eles acham que devia ser feito e tentar apoiá-los a fazê-las. Isto não existe. Não existe. Mas aí podia ser menos imparcial também, o Portugal 42, aqui na Escola 42 candidámos aqui há 2 anos ou 3, já nem sei, ao Portugal de Inovação Social e fomos chumbados liminarmente. Porquê? Porque isto não cabia na matriz de avaliação pensada pelo burocrata. Uma escola sem aulas, sem professores, mas não lhes cabe na cabeça e, portanto, não existe. E, pelo contrário, passas a vida a financiar projetos medíocres feitos por entidades incapazes. De alguma maneira, quer dizer, o nosso insucesso dos últimos 25 anos, podes vê-lo como uma má alocação de capital a uma escala épica, não é? Porque houve muito capital. Isto não foi por falta de capital que falhámos. Alocámo-lo foi pessimamente a maus projetos liderados por más equipas. E não aprendemos. O que nós queremos, o ideal deste país seria o processo burocrático, abstrato, perfeito, que não tem decisão humana, não tem responsabilidade humana, não tem... somos tontos e não aprendemos a não ser. Mas enfim. Mas tu podias ter, estavas a dizer que a administração central podia ir ter com as pessoas que fazem bons projetos. Isso podia ter o problema de pôr aqui em causa a imparcialidade. Mas podiam ter, isso sim,
era um esquema mais aberto, menos prescritivo que... mas tens que ter atenção... Estou a fazer o exercício e tentar diagnosticar o problema. Mas tens que ser capaz de avaliar a capacidade de execução das equipas a quem estás a dar o dinheiro. Sim, não, isso absolutamente. Não é simplesmente cumprir uma checklist burocrática, não é? Sim, e deixar de fora quem está a inovar só porque os critérios são demasiado apertados também é problemático, não é? Claro, mas é o mundo em que nós vivemos, não tenhas a menor dúvida. E o PRR que está no princípio, poderemos voltar a falar daqui a 5 anos. A minha suspeita é que, mais uma vez, vais desperdiçar, neste caso, 20 e tal bilhões de euros, que são 10% do PIB. E vai fazer toda a diferença. Eu, nesse sentido, não sei se sou completamente pessimista, mas quando acordo pessimista, ainda sou mais pessimista do que isso. Que é porque nós corremos o risco de desperdiçar o dinheiro e não perceber porque é que o desperdiçamos. E, portanto, não aprendes, não? Ou seja, não vais fazer melhor para a próxima. Mas, claro, então, da mesma maneira que desperdiçámos no passado claro, e não aprendemos nada com isso. Porque se tu tivesses estudado esse impacto, claro, se tivesses métricas... de políticas não é o nosso prato forte. Sim. Tudo que seja planeamento, pensar nas coisas com profundidade, avaliar políticas ex ante e ex post, etc., são tudo coisas que não são portuguesas. Sim. Mas voltando ao vosso projeto, colocamos as 9 e agora na 42 e no Tumo, eu sei que é difícil responder a esta pergunta, mas o que é que vocês aprendem? O que é que tu pessoalmente aprendeste mais? Quer dizer, o que é que o Pedro Santa Clara de há 10 anos... achava e o Pedro Santa Clara de hoje sabe que não... O que é que te surpreendeu? Eu acho que felizmente não sabia, porque senão se calhar não tinha metido... Mas houve aspectos que se calhar correram melhor do que estavas à espera, não é? Não, no geral. Era completamente ignorante e inexperiente, portanto tudo de certa maneira foi uma surpresa. Eu estou a insistir nisto porque tu tens uma experiência muito valiosa e relativamente rara de ter feito coisas deste tipo, quer dizer, que partem no fundo da sociedade civil... em Portugal, quer dizer, e portanto interessa-me saber a chave, não é? Interessa-me saber como é que se desbloqueia situações desse género. Primeiro, eu acho que existe interesse da sociedade civil por projetos que sejam bons, que sejam motivadores e credíveis. E também não há muitos. E não há muitos. Não, a verdade é que não há muitos. Sim, é verdade. E, portanto, precisas ter, lá está, equipa credível, experiente, que tu sabes que vai implementar, e precisas ter uma boa ideia. E o capital aparece, quer dizer, sim, dá trabalho e é preciso falar com muita gente e teres algum jeito para o fazer, mas existe uma vontade coletiva de fazer estas coisas. E isto não era demonstrado a priori e acho que se demonstrou a posteriori e acho que é importante. Acho que já falámos um bocadinho da importância da equipa, de como tudo isto só acontece se conseguires criar um grupo relativamente pequeno. Não estamos a falar de grandes equipas, estamos a falar de meia dúzia de pessoas muito motivadas, muito boas e capazes de fazer. E como é que vocês fizeram isso? Porque não é... Essas pessoas, elas próprias, tu não tinhas experiência e elas próprias provavelmente muito menos, não é? Ou seja, adquiriram também. Foi acontecendo gradualmente. Ao princípio andei eu sozinho com 2 páginas A4 com uns bullets a tentar convencer os primeiros. Pronto, depois... Mas havia um perfil, ou seja, havia um... Até porque eu suspeito que, como noutras coisas, isso conta tanto ou mais do que a ideia, não é? Tu tens pessoas que... No caso da Nova foi uma mistura de gente. Havia um pouco de tudo. Algumas pessoas que estavam já a trabalhar na faculdade, outras que foram contratadas para isto e que eram, em alguns casos, antigos alunos com uma experiência de consultoria de 2 ou 3 anos, mas que também gostavam do projeto. Outras pessoas mais séniores, como o engenheiro responsável pela obra ou a pessoa que tratou de tudo o que era contratos e aspectos legais, etc. Como em tudo, tens de construir uma equipa com as várias valências, com pessoas boas, com pessoas motivadas e depois tens que dar coerência ao todo e levá-lo avante, não é? Às tantas, quer dizer, ao fim de trabalhar com algumas pessoas há mais de 8 anos, acho que já funcionamos por telepatia. Mas isso leva tempo a acontecer. Claro, sim. E olhando para a 42 e para o Tumo, salta claramente à vista que há muita gente e empresas, quer dizer, gente com dinheiro e empresas a chegar-se à frente para apoiar este tipo de projetos, que era uma coisa que não se via aqui há uns anos, acho eu. Nós temos às vezes a tendência para olhar para o que está pior, não é? Mas esse é um aspecto que eu não... Isso é o que toda a gente me dizia quando comecei a fazer a campanha da Nova, que é, em Portugal as pessoas não dão dinheiro para estas coisas. E eu acho engraçado porque... Se calhar não se pedia com jeito suficiente, não é? Claro. Tu dizes-me assim, é mais fácil fazer fundraising em Portugal nos Estados Unidos. Sim, é verdade, nos Estados Unidos as pessoas dão mais e existe mais a tradição de dar, existe essa cultura. Mas, por outro lado, as pessoas são assediadas por 1000 projetos.
Cá não há quase concorrência. No fim do dia acho que é mais fácil cá do que lá. Mas esse é um aspecto engraçado, não é nada óbvio, não é? Tu estás a pedir dinheiro e no entanto parece nos Estados Unidos, se tiveres dinheiro, desde a tua escola primária à tua universidade ou ao hospital onde tu te tratas ou não sei o que, toda a gente vai pedir dinheiro. Claro. Aqui há menos concorrência. Mas é curioso, não é? Haver uma espécie de falta de boas ideias, não é? E esse até se calhar, em relação à nova, para mim, talvez a surpresa maior, passados 5 anos da inauguração do campus, do sucesso daquela escola, que de facto passou de uma pequena escola portuguesa de economia para uma grande escola europeia de economia e gestão, que hoje em dia é financeiramente muito sólida, é não ter sido um exemplo a ser seguido por outras. Quer dizer, sim, vejo o técnico a fazer umas coisas, vejo a católica a tentar fazer outra, mas a generalidade das universidades portuguesas não olhou para isto a dizer assim, espetacular, eu se calhar posso fazer o mesmo e ter aqui um projeto super ambicioso. Não houve este contágio que me surpreende. É verdade, sim. Até porque, quer dizer, copiar não custa nada, não é? Ou seja, a ideia... Quer dizer, custa, dá trabalho na mesma. Dá trabalho de fazer, não é? Mas pelo menos tens aqui um case study. É isso. E não tem, quer dizer, não está patenteado propriamente, não é? Portanto, não está protegido. O contrário, eu estou sempre disponível para conversar com as pessoas e partilhar a experiência que tivemos. Mas é estranho, eu concordo contigo, é um bocado bizarro porque tens uma boa ideia, quer dizer, a pessoa pode não concordar em tudo, pode querer adaptar aqui e ali, mas quer dizer, tens claramente uma boa ideia que funcionou, que está ali disponível para replicar. É curioso, não... Enfim, fica ao repto para quem nos estiver a ouvir. Pode ser que chegue a bons ouvidos. Se precisarem de ajuda, nós ajudamos. Exato. Olha, Pedro, alguma coisa que eu não tenha perguntado, quisesses falar? Em última análise, acho que é pensar que estas épocas de transformação numa indústria são uma ameaça clara, óbvia, para o status quo, mas ao mesmo tempo são uma grande oportunidade. E Portugal podia pensar neste momento como uma oportunidade para sermos um dos países líderes mundiais em termos de educação. A todos os níveis, não só para educar superiormente as nossas pessoas, como para atrair gente de todo o mundo que queira procurar educação cá. Isto é uma grande indústria. Já temos alguns exemplos de como isto é possível, mas acho que podemos ser muito mais ambiciosos. E às vezes olhar para coisas como não estamos a formar suficientes professores para as necessidades do ensino secundário até 2030. Em vez de estar só no exercício de flagelação coletiva pela nossa incapacidade de planeamento, podemos dizer, olha, isto é uma oportunidade para repensar o modelo de aprendizagem e torná-lo mais eficiente e reinventá-lo, e dar um salto qualitativo. Em vez de estar aqui só na conversa do sindicato e do não sei o quê, às vezes a solução aparece fora da caixa, não é? Tens que saltar para fora para encontrar uma solução muito superior. E provavelmente, quer dizer, é evidente que realisticamente seria difícil implementar isso em todo o sistema, mas podias pelo menos testar, não é? Que é sempre uma coisa que nós fazemos pouco e que me faz sempre alguma impressão. Quer dizer, podias testar isso em alguns modelos, ver se funcionava numa escola, numa região, numa coisa qualquer do género, e ver se a coisa funcionava ou não funcionava antes de... E se quiseres a um nível um pouco mais profundo, e aqui é o economista em mim a falar, tu tens que trazer concorrência, tens que trazer incentivos à indústria. Tens que esquecer que o planeamento central é a solução. Não é? Quer dizer, no outro dia dava um exemplo parvo, mas que eu acho que é muito eficaz. Quer dizer, imagina que tinhas o Ministério do Pão e que o Ministério do Pão administrava 5.500 padarias no país, alocava 135 mil padeiros a essas padarias, dizia que tipo de pão podiam produzir, por quanto o vendiam, e diziam que as pessoas só podiam comprar pão na padaria do seu bairro. A qualidade do pão não ia ser grande coisa, acho eu. E perdias o foco na qualidade do pão, o foco passava a ser nas reivindicações dos padeiros. Mas nós fazemos isto com a educação. É literalmente isto que nós fazemos com a educação. Isso é quase jocoso dar este exemplo do pão. Porque a gente não pensa que se calhar não está a fazer bem na educação, que podíamos descentralizar isto um bocadinho, criar um bocadinho de concorrência, dar incentivos aos bons e levar a que fechem os maus. Porquê que tu achas admissível que não haja avaliação dos professores? Eu já dirigi vários programas educativos. A medida mais importante é despedir os piores professores. É fundamental. Há sempre os 10% piores, têm que sair. Isto não é possível. Imagina que és diretor de qualquer escola deste país, não tens os mais básicos instrumentos de gestão. Tu não podes nem contratar, nem despedir, nem promover, nem pagar mais. Não podes fazer nada.
É ridículo, mas é isto que nós temos a funcionar. Só que, enfim, isso é um problema profundo e que tem a ver com as pessoas não confiarem no sistema e como não confiam não estão dispostas a ter uma coisa que em teoria é óbvia, não é? Quer dizer, claro que em qualquer profissão tens que ter mecanismos de avaliação, é evidente, não é? Mas eu acho é que nós somos capazes, ao mesmo tempo, de dizer é evidente e ao mesmo tempo conviver com o exemplo evidente em que isto não é feito. Epá, mas eu acho que a minha explicação é demasiada dissonância cognitiva. A minha explicação é porque as pessoas não confiam. Aliás, ainda ontem estava com uma conversa sobre um tema análogo a esse, que é a questão do mercado de trabalho e de tu protegeres a pessoa em vez de protegeres o posto de trabalho. Que é uma coisa mais ou menos evidente, ou seja, teres um subsídio relacionado com a pessoa, quando estás a proteger a pessoa e não a fixar aquele posto de trabalho da empresa. Mas nós temos coletivamente, como povo, de ter a capacidade de pensar que as coisas não são imutáveis, que a estabilidade não é um valor em si próprio quando as coisas não estão assim tão bem, e ter um bocadinho mais de ousadia de experimentar. Que é isto que me aflige neste nosso país, de que gostamos muito, mas que é penoso e cansativo, porque parece que perdemos a ousadia total. A única obsessão que eu vejo coletivamente é manter o status quo a qualquer preço, por absurdo que seja o status quo. É receio? Caraças, vamos lá agitar um bocadinho as coisas, não é? Vamos lá tentar ser mais ambiciosos, não é? Sim. A certo ponto começa a ser ridículo, não é? Porque percebe-se em abstrato um certo receio em relação à incerteza do futuro, não é? Mas a partir de certo ponto já é ridículo, não é? Mas a inação é tão perigosa como a ação. Esta coisa de que os erros por omissão são muitas vezes os mais graves. Claro, sim. Portanto, tu até podes dizer, bora deixar tudo na mesma, vamos não mudar nada, mas depois cai-te o teto em cima da cabeça mais cedo ou mais tarde, não? Sim. Sim, há um lado aí de visão a prazo, não é? De antecipar o futuro. Enfim. Não queria terminar numa nota tão pessimista. Mas a nota é otimista. Temos que encontrar esta ousadia. Sim. É uma ousadia que já tivemos. Quer dizer, é uma tecla um bocado batida a história dos descobrimentos, mas era bom que tivéssemos um bocadinho dessa ousadia. Eu sei que vais recomendar um livro, mas não sei que livro vais recomendar, portanto estou curioso. Eu estava a lembrar de um livro que estou a ler neste momento. Estou a gostar imenso. Que é um livro que se chama A Invenção da Natureza, da Andrea Wolff, e que no fundo é uma biografia do Alexander von Humboldt, que é um personagem extraordinário, um inventor de uma série de ciências, talvez o último cientista de todas as coisas que existiu. O último polímata. E que conta as histórias dele, as expedições que fez na América Latina, na Ásia, tem muita graça. E que tem muito a ver também com estes primórdios da educação massificada. Porque, de certa maneira, a Prússia, de onde ele veio, foi o primeiro a oferecer esta educação obrigatória para toda a gente. Sim, boa, excelente. Olha, eu fico curioso. Pedro, obrigado. Obrigado eu também. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.